Foi até oportuno você não ter contado o gasto geral que a pessoa tem, senão eu vou melar o teu negócio. Porque contar uma passagem para a Itália, né? Em vez de pagar isso para ele, eu vou lá na Itália e tiro. Mas deve ter realmente dificuldades que a pessoa não conhece. Com certeza. Não é assim simples. A Iris falou o seguinte, a Iris entrou, acabou de dizer, Paulo, obrigado pela sua dedicação ao meu processo. Meu nome é Iris, estou em Londres, o trabalho do Paulo é super respeitado aqui. A Iris, lá de Londres. Legal, um beijão pra Iris. Obrigado pela audiência aí em Londres, né? Nós temos muitos clientes em Londres, né? Londres, Dublin, Madrid. O pessoal, não sei se poderia contar isso, né? Afinal, a pessoa está aí, mas acho que não tem problema. Ela foi para lá depois de adquirir a cidadania italiana ou já estava lá? A Iris eu lembro bem do processo dela, porque na verdade foi o seguinte, ela estava em Londres e ficou ilegal lá. E aí ela já tinha uma data agendada, né, aqui no consulado para esse procedimento que é exigido aqui no Brasil com os documentos, e ela nos contratou e foi assim, um processo que correu tudo bem, deu tudo certo, mas ela já estava em Londres. Quanto tempo mais ou menos? O processo dela, se eu não me engano, não chegou a 1 ano, porque nós tivemos uma certa dificuldade em localizar o documento do ascendente italiano, enfim. Aí acaba passando um pouquinho do prazo, mas foi tudo bem. E quando não localiza o documento do ascendente, mas você reúne provas suficientes para mostrar que a pessoa não é descendente, efetivamente, é porque a maior prova que a pessoa era descendente, que a pessoa nasceu na Itália, é o documento de nascimento. Dificilmente vai ser aceito algum outro documento. Mas agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Pegou fogo numa dessas, vamos chamar de igrejas, né? Uhum. E os documentos, parte dos documentos foram queimados. Então, como é que a pessoa faz? Ela junta 500 testemunhas ali, testemunhas até da Itália, que mandam declarações, enfim, fala, olha, ele existiu, era filho de fulano, de Beltrano, o nome era tal, etc. Testemunhas que conheceram o bisavô, o tataravô, ela teria grandes dificuldades. Até porque essas pessoas migraram para o Brasil. Então, ela teria que possivelmente conseguir essas testemunhas na Itália. No Brasil não teria tanto valor jurídico, porque ele poderia ter nascido aqui e as testemunhas estão falando que ele seria italiano. Mas existem alguns documentos que você pode organizar esses documentos como certificado militar, porque na Itália tem isso. Quando nasce uma criança, ela automaticamente é registrada no serviço militar. Com 18 anos, na idade militar, seria convocada. Então, muitos documentos hoje, nós localizamos através dessa relação... Mas eles levam em consideração outros documentos que não Eu nunca peguei um caso que eu tive que provar que a pessoa era italiana com outros documentos. Nós sempre encontramos o documento do ascendente, seja o registro civil ou o batismo. Mas, com certeza, deve ter como você organizar de alguma outra forma. Afinal de contas, o certificado militar é um documento, né? Vamos ver, que o Marcelo está com essa cara. Ele fala e não conta. É para passar todas as perguntas? Pode passar. Pode passar todas? Cuidado, né? Juliana Zanini quer saber se você é casado. Sou casado. Não com ela, não. Um beijo pra minha esposa Natália. Tenho uma filha linda, Yasmin, de 4 anos. Mas pra quem não tá aqui vendo, a câmera tá em cima dele. Então eu tô ouvindo ele falar e tô vendo o Marcelo assim. Mentira. Tá explodindo o computador? É só falar o que tá acontecendo. Sou casado sim, minha esposa Natália com certeza tá assistindo. Um grande beijo pra ela, pra minha filha Yasmin também. A Ilka Maeda tá falando o seguinte, que está ligado, né, tá aqui na AltV, e parabéns à AltV por esse serviço de utilidade. Na Itália vigora o jus sanguinis, é isso? Sim, cidadania por sangue. Tá, entendi. Cidadania, né? Diferente de naturalização. Sim, jus sanguinis é cidadania por sangue, por descendência de família mesmo. É naturalização, já é o outro lado que nós comentamos em relação ao casamento, ou por tempo de trabalho profissional, trabalho legal no país. Como, por exemplo, jogadores de futebol que se naturalizam. Vai para lá,
ele joga 3, 4, 5 anos em um clube, ele está empregado legalmente no país, ele pode pleitear a naturalização. No caso do consulado indeferiu, do consulado da Itália, indeferiu o pedido, existe alguma espécie de recurso? É porque é um direito constitucional, não existe por quem indeferir o pedido, sendo que a pessoa cumpriu as exigências que as circulares, a própria Constituição prevê. Não houve nenhum caso de indeferimento. Sempre Não. Ou a pessoa tem direito ou ela não tem. Se ela tem direito, fez tudo que é exigido por lei, não tem por que indeferir o pedido. Nesse caso que você disse, por exemplo, da dúvida com relação a... Bom, aí tem a retificação de assentamento, a pessoa corrige o nome. Ah, sim. Quer dizer, o indeferimento, esse termo não existiria, mas o indeferimento provisório, estou criando esse termo. Ele vem solicitação, existe dos mecanismos para a pessoa. Ele fala assim, olha, nós estamos indeferindo, porque está faltando isso. É a solicitação adicional de documentos que nós chamamos. A pessoa decide fazer o processo sozinha. E ela monta o processo, acha que está certo e encaminha ao consulado. Aí o consulado faz a análise, faz aquela triagem e fala, olha, faltou esse documento, eu preciso disso, nesse formato. E aí faz a solicitação para a pessoa, e a pessoa providencia, anexa e dá andamento no processo. Agora, esse processo diplomático, vamos dizer assim, por que o da Itália, diplomático não, falei errado, esse processo de cidadania todo, por que da Itália demora tanto? Porque eu acho que é o que demora mais. Hoje está demorando 10 anos, quando eu fiz a minha, meu pai acho que demorou uns 2 anos para conseguir, isso já tem muito tempo. Então, o que acontece na verdade é o seguinte, em São Paulo existe uma massa, né, de descendentes italianos muito grande. Apesar que eu acho que essa não é a principal causa. Eu acho que existe falta de boa vontade política nessa administração, mas a grande massa, o consulado alega que são centenas de milhares de pedidos. Então, daí vem o prazo de 10 anos para um processo ser analisado em São Paulo. O prazo de 10 anos para uma pessoa ter os seus documentos legalizados pelo consulado italiano em São Paulo. A análise é feita aqui ou eles mandam para lá? A análise inicial é feita no consulado, quando a pessoa vai fazer a cidadania, o processo de cidadania via consulado. Ela encaminha os documentos ao consulado, o consulado faz aquela triagem que nós comentamos e encaminha para a Itália, e é na Itália que os atos são transcritos. Ela tira só o passaporte? Identidade também. Cédula de identidade? Também. Certidão de nascimento transcrita, casamento transcrito. Caio, Itália. Boa noite a todos. Paulo, estou de volta ao Brasil e graças a você, com a minha cidadania ok. Agora posso levar a minha família para a Itália. Muito obrigado por tudo. Um abraço, Paulo, Paulo Padovani, você e a todos da UTV. Boa noite. Legal. Valeu, boa noite. Pessoal, com certeza os meus clientes, né, devem ter visto pelo Facebook e estão assistindo ao UTV. Eu acho que vou aproveitar, eu acho que eu vou repetir a pergunta que ela já foi feita, mas só para esclarecer. A extensão dessa cidadania ela não é automática, quer dizer, vamos supor, o pai e a mãe adquirem a cidadania italiana. O filho necessariamente não pode já ter, necessariamente não, automaticamente não pode ter a cidadania, ele tem que entrar com o requerimento dizendo que é bisneto, aí no caso, é bisneto ou tataraneto. A cidadania italiana são processos individuais. Então, isso é uma vantagem, porque o filho, né, o requerente, se ele é bisneto ou tataraneto, ele pode solicitar o reconhecimento de cidadania, mesmo que o pai, ou a mãe, ou o avô nunca tenha feito esse processo. Caso alguém da família já tenha feito, ele parte o processo de quem já é cidadão. Então, por exemplo... parte dali? Parte dali, porque o avô já tem a cidadania. Aí é mais fácil, então. Aí ele vai ter que providenciar documentos a partir do avô italiano. É bem mais fácil. Tem uma pergunta, a pessoa não colocou o nome aqui, está escrito só nome. Então o nome está perguntando, é verdade que São Paulo é a terceira maior cidade do mundo em número de italianos? Olha, eu vou falar para você que São Paulo, fora da Itália, eu creio que seja a maior colônia de italianos fora da Itália. Eu não sei qual seria a primeira e a segunda. Tô para afirmar para você que São Paulo é a maior cidade, a maior colônia italiana fora da Itália. Eu não sei qual seria a primeira e a segunda se não for São Paulo. Eu tô falando assim, 10 anos, puta, já saco.
Com certeza. Vai para você aquecer. Uma década é melhor entrar clandestino. Eu não recomendo, mas Não. muita gente vai para Não Europa é, e vive lógico, legal. não, mas- Aliás, o que Muita gente acontece? vai para Europa e vive legal. O que acontece se as autoridades de qualquer país ali da Europa flagrarem um clandestino? Deportação. Mas é imediato? Pegou no aeroporto? Ou tá na cidade, vai arrumar uma casa lá pra... É claro que vai existir alguns procedimentos, a pessoa vai argumentar 1000 coisas e vai depender do entendimento da autoridade. Mas a maioria dos casos, pegou ilegal, é deportação. Aí fica, inclusive, com o registro, né, de deportação, e você tem uma grande dificuldade para voltar para a União Europeia. Até porque é tudo muito informatizado entre os aeroportos, entre as imigrações. Agora, você falou, quando ele falou do caso da mulher do ex-presidente, você falou que há pessoas que o governo italiano teria, entre aspas, interesse até em ter como cidadãos italianos. Existe, então, pelo que eu entendi da sua resposta, existe a possibilidade, entre aspas, de um convite, uma personalidade reconhecida mundialmente. Vou citar um exemplo agora, o Pelé. Vai lá para a Itália, o governo pode convidá-lo a ser cidadão italiano e dar o passaporte? O que eu quis dizer, na verdade, foi o seguinte, em relação à fila que existe, até surgiu uma discussão recentemente, como que a Luana Piovani conseguiu a cidadania italiana dela tão rapidamente, Eu acho que ela levou o dado da dela e falou, eu quero... enquanto pobres mortais ficam na fila durante muitos anos. Então, eu creio que exista, sim, uma facilitação para Uma personalidades. facilitação, mas assim, juridicamente não existe um mecanismo que a Itália possa convidar um cidadão de qualquer parte do mundo para ser um cidadão italiano. Juridicamente, essa resposta eu não vou saber precisar para você, até porque não é algo dentro do meu contexto cotidiano. Mas, se o presidente deve existir determinar... alguma coisa como cidadão honorário. Isso, nada... algo parecido, né? Mas o exemplo que eu dei naquela ocasião foi relacionado a isso. Como é que um artista consegue a cidadania em 3, 4 meses, sendo que os italianos, outros descendentes demoram anos? O Marcelo tá de novo com aquele jeito assim. Deve ter mais cantado. Não. O Gomes está perguntando o seguinte: em São Paulo, a maioria dos ricos tem sobrenome italiano. Por quê? Eu não entendi a pergunta. Você me tira dessa. Eu não sou rico. Meu sobrenome é italiano. Aliás, tem um time na Itália, está na 2ª ou 3ª divisão, que chama Cremonese. Tem. De Cremona? Tem. Tem. Você está na 4ª divisão, mas eu não sou rico não, hein? Pelo amor de Procurar Deus. aqui o time do Dr. Paulo, Ele vai de a novo, padrinha lá na Itália. É meu o time. É meu. Aí ele está falando assim, do caso da Luana Piovani, porque ela é global. A resposta Pode ser. Eu acredito que não. Agora eu brinquei aí com o caso do Cremonese, mas eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que de vez em quando nos conversamos, né? Eu ia falar, nos falamos por e-mail não se fala. Nós conversamos por e-mail. Ela é casada hoje com o dono de uma grande rede de emissoras de televisão na Itália, e é uma brasileira, que é a Lilian Ramos. Já sei a referência que vocês querem. É aquela do caso do presidente Itamar Franco, lá que estava no carnaval sem calcinha, não sei se lembra. É verdade. Eu falei nada, falei alguma coisa? Mas ia falar. Não ia não. Mas ela é naturalizada italiana pelo casamento. Ela não adquiriu a cidadania por ser brasileiro ou descendente de brasileiros. Mas Cremonese pertence à Série C1 do campeonato italiano. Tá chegando. Uma injustiça. Tá chegando.